Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 100 mil inscritos e eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Hoje a gente tem a alegria de receber um escritor que é lá de Barbacena, o Evandro Alessio. Evandro, bem-vindo a Sempre um Papo. Obrigado, Josane. Uma alegria poder estar aqui com você. Vou pedir para o Evandro e a você que está nos assistindo para aguardar um minutinho que a gente vai ver um vídeo institucional da CEMIG e a gente volta já e inicia essa conversa sobre a trajetória do Evandro na literatura e sobre seus livros mais recentes. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta para iniciar nossa conversa com Evandro Alessio, que nasceu em Ponte Nova, mas costuma dizer que tem dupla nacionalidade mineira, pois com menos de um ano de idade ele mudou-se para Barbacena, aqui em Minas Gerais. Ocupa a cadeira de número 31 da Academia Barbaçanense de Letras. Estudou sob regime de internato em um conceituado seminário católico, o Instituto Missionário São Miguel, que ficava em Antônio Carlos, Minas Gerais, um lindo castelo conhecido como Borda do Campo, lugar que serviu como cenário para o seu primeiro romance, intitulado Pim. Evandro Alessio é também autor dos livros Inteligência Alimentar, A Energia do Silêncio e o poeta de Gastropinelândia, além de ter participado de diversas coletâneas literárias. A Menina e o Trem, seu livro mais recente, é seu segundo romance e tem como cenário principal o maior manicômio que já existiu no Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, e é sobre essa trajetória e esses livros que a gente vai falar agora com o Evandro Alessio. Bem-vindo de novo, vamos iniciar a nossa conversa, Evandro. Obrigada por Obrigado, estar Josane. aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Antes da gente entrar aqui nos livros, eu quero te pedir para contar um pouquinho da sua relação com a literatura, como que foi sua infância, quem te influenciou a gostar, né, de ler, imagino, de escrever depois, quando que você começou ali a escrever literatura. Então, Josane, quando eu fui estudar, fui muito jovem estudar no seminário, né? Então, dos 10 aos 14 anos, eu estudei no seminário, era um colégio interno, e a gente não tinha as mídias sociais, né, como hoje, como entretenimento, né? Então, assim, a leitura era um hábito arraigado ali em todos os alunos. Além das leituras obrigatórias, né, que, na verdade, eram muito boas na matéria de português. Não sei se você lembra da série Vagalume. Demais! A série Vagalume, ela era inspiradora ali, né, porque eram vários livros muito legais ali, então, assim, eu sempre gostei muito de ler, comecei realmente a gostar muito de literatura com essa série. Um incentivo ali a escrever, por incrível que pareça, aconteceu no seminário também. Aconteceu um fato, né, que às vezes, antes eu contava com vergonha, né, hoje eu conto até com certo orgulho ali o que aconteceu. Eu lembro que eu, na quinta série,
A professora, professora Berenice, né, lá de Barbacena, e que dava aula para a gente no seminário. Ela pediu para a gente uma redação para a gente fazer em casa, assim, fazer no seminário e entregar, né? O seminário, só para lembrar, era regime de internato, a gente só ia para casa nas férias, né, de julho e nas férias de dezembro. Então, assim, era constantemente lá. E aí ela pediu para fazer uma redação relacionada à Lua, e aí eu estava fazendo, né, à noite, lá na sala de aula do seminário mesmo, e um colega da sétima série, eu estava na quinta série, um colega da sétima série chegou, viu que eu estava com dificuldade de escrever e se ofereceu para me ajudar. E aí eu aceitei, né, e ele era um excelente compositor, né, e acabou que ele praticamente fez a redação para mim. E aí no outro dia eu fui lá, entreguei a redação, né, e a professora levou para casa. No outro dia ela voltou e perguntou: quem que é Evandro? Aí eu levantei a mão, né? Eu falei assim: meu Deus do céu, o que que será que vai ter acontecido, né? Ela: foi você que escreveu essa redação? E na hora que ela perguntou, eu fiquei morrendo de vergonha, mas assim, eu fiquei com medo de falar que não tinha sido eu. Quer dizer, eu tinha ajudado, né, um pouco. E eu fiquei com medo de falar, porque eu fiquei com medo de ser expulso do seminário, que era uma mentira, né? Aí, antes de eu responder, um colega do meu lado virou e falou assim, Reginaldo, ele: eu vi ele escrevendo, foi ele sim. Aí ela virou: ó, excelente composição. E aí eu fiquei com aquilo, fiquei angustiado com aquilo, né, com aquela mentira, né? Falei: meu Deus do céu. Aí ela pediu uma nova redação, né? E aí eu fiz sozinho, não deixei ninguém nem chegar perto, fiz a redação sozinho. E no dia da aula, né, ela já chegou na sala e falou assim: ó, vou sortear um aluno para eu poder ler a redação aqui na frente. E ela: número 5, né? Logicamente que era o meu, né? O número 5. E aí ela leu a redação, e aí ela super elogiou: excelente redação. Aí eu me senti um pouco mais. E aí, por conta dessa cobrança, eu passei a ter que me esforçar muito para poder escrever bem as redações, que acabou que eu virei alvo, né? E aí chegou no final desse ano, da quinta série, no final da quinta série, né? Imagina, eu entrei com 10, eu saí com 11 anos. No final da quinta série, eu estava com 11 anos. Ela chegou na formatura do pessoal da oitava série, ela chegou, atravessou a igreja e veio falar com meus pais: ó, parabéns, o Evandro é um excelente compositor, um excelente escritor, e me super elogiou, né? Durante um Que tempo eu fiquei com ótimo. aquilo dali, foi Já uma, veio esse incentivo. já veio esse incentivo lá de trás, né? Depois, anos depois, né, eu saí de lá, logicamente, né? Eu tive uma passagem também pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército e pela Academia Militar das Agulhas Negras. Fiquei até o início do primeiro ano, início do segundo ano só na AMAN, mas tinha um amigo meu que ele sempre falava, ele lia minhas redações, né, e falava: Evandro, cara, você tem que ser escritor, cara. Não é possível, você tem que ser escritor. Mas eu não dava atenção para isso, entendeu? Isso foi surgir anos depois, assim. Isso me ajudou a ter vontade de escrever, mas não me ajudou a ter coragem de escrever um livro, sabe? Existia eu tinha uma certa restrição, um certo medo de escrever, sabe? E Porque como que acaba que a gente. surgiu essa vontade de escrever? Não, como eu falei, a vontade, ela veio, ela é bem antiga, sabe? Na verdade, A, a co- escrita em si, né? a coragem que foi demorada para acontecer. Eu sou dentista, né? Minha formação inicial, fiz odontologia, sou especialista em ortopedia facial, ortodontia e também em nutrição. A nutrição sempre foi uma área de interesse meu, sabe? Então, Ah, assim, eu daí tinha que vem o vontade de escrever inteligência alimentar primeiro. isso. Então, quando eu fui escrever, a coragem eu tive de escrever, porque todo mundo, eu sempre tive muito cuidado com a saúde, com a alimentação, e o pessoal ficava me cobrando, né, as receitas, o que que eu fazia, o que que eu não fazia, e, e aí eu decidi fazer: não, então eu vou fazer um livro que seria um livro de receitas, mas, logicamente, eu precisava ter um embasamento científico ali para justificar cada receita, né, porque no livro eu proponho uma nova forma de fazer os alimentos, então era essa a proposta, né.
Então, assim, me deu coragem porque eu estava embasado, eu tinha as referências bibliográficas ali para me apoiarem, né? Então, isso me deu uma certa segurança para poder escrever. Logo depois veio um livro de bolso, né? Que não tem aí, um livrinho pequenininho, que é A Energia do Silêncio. Fala um pouquinho E desse livro. Fiquei interessada quando eu vi esse esse título. livro, o Do que 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 ele acontece? trata? Ele fala sobre o silêncio, sobre nossos. O título do livro todo ele é grande. É A Energia do Silêncio e o Poder de Concentração dos Segredos Não Revelados. Que eu falo ali sobre, primeiro, o segredo sobre nossos projetos pessoais, que a gente não deve ficar falando de tudo que a gente está fazendo, entendeu? Porque a gente perde energia com isso. E o segredo também sobre os outros, e sobre o que não nos diz respeito, né? A gente já estava começando na época, isso foi em 2008 que eu escrevi, 2007, 2008, e a gente já estava com essa coisa das fake news, né, mentira acontecendo na internet, mentira na televisão, então, assim, Isso te isso sempre me, impulsionou um pouco. isso já me incomodava um pouco, entendeu? Então, eu fiz um livrinho de bolso quase que para mim mesmo, me lembrar do que eu deveria fazer como atitude pessoal mesmo, sabe? E E foi foi bem um legal, sucesso. foi bem legal. Eu tenho dele também um audiolivro. Recentemente eu procurei, né, apareceu para mim no YouTube, né? Eu falei assim, olha, na hora que eu procurei direito no YouTube, diversos canais, tem mais de uma centena de canais que colocou o audiolivro, sabe? Um canal lá com mais de 2 milhões de visualizações, entendeu? Então, Uhum. assim, tem até meus amigos, Evandro, você tem que denunciar para tirar. Eu falei, não, cara, quero que todo mundo ouça Todo mesmo o mundo audiolivro. fale. Quero que E todo ele é mundo fale gratuito, dele mesmo. Evandro, para as pessoas ouvirem? Como que é o acesso? Não, é gratuito. Quem se Vários interessar. canais no YouTube tem para poder ouvir, né? Ele tem na Amazon como e-book, Uhum. Foi tem em você que inglês também. gravou Tem, o audiobook? não, eu contratei uma empresa para fazer o audiolivro na Uhum. época, né? E durante um tempo vendeu e depois caiu na internet, aí eu deixei. Falei, não, eu prefiro deixar como audiolivro para todo mundo ouvir, né? Até porque eu tento Espalha uma passar, palavra de bem, né? entendeu? Então, assim, eu acho que fez bem a muito. Quando tem esse canal que tem 2 milhões de visualizações, ele tem muitos comentários, muitos mil comentários ali, não sei dizer, tem tempo que eu não vejo. Mas eu vejo que faz tão bem para as pessoas terem, por mais que seja um livro pequeno, é um livro pequeno mesmo, não dá para escrever um livrão grande para falar sobre silêncio, né? Tem que falar pouco mesmo, né? E, mas eu acho muito interessante, sabe, a forma como é que toca as pessoas. Lógico que tem gente sempre que não gosta e tem gente que adora, então quem escreve tem que estar disposto a isso, né? A amor e ódio. É. Você tem esse lado mais espiritualizado, assim, para a escrita? Tenho bastante, bastante. Acho que pela influência, né, dos 4 anos de seminário, né? No seminário, a gente acaba tendo umas experiências que são interessantes, né, assim, do ponto de vista espiritual mesmo, né? Eu vivi muita coisa, tem coisa que eu não gosto de contar porque tinha um irmão Geraldo lá, eu não conto porque o irmão Geraldo, como exemplo do irmão Geraldo era um dos maiores santos que eu conheci, sabe? Ele era o diretor na época que eu estudei no seminário, e um homem extremamente bom. E aí uma vez eu perguntei para ele, né, por que que ele tinha se tornado irmão e não padre, né? E aí ele falou, não, é porque para ser padre tem que ser muito inteligente, né? Ele falou na época. Mas e por que que o senhor se tornou irmão, né? O que que aconteceu para o senhor se tornar irmão? Isso, imagina, eu conversava muito com ele, né? Um menininho conversando com... E ele falou assim, iluminação. E, e eu falei assim, mas o que que foi essa iluminação? E ele me respondeu só assim, cada um tem de encontrar sua própria luz. Então, ao longo do tempo, eu vejo que realmente, assim, não adianta você contar para as pessoas o que que aconteceu para você ter se considerar
iluminado, entendeu? Essa luz você tem que encontrar e ela tem que ser sua, porque a sua luz, a luz que eu posso ter encontrado, para você pode não significar nada, entendeu, Josane? Então, É de assim, cada um, né? então nesse aspecto, mas assim, a espiritualidade está totalmente ligada nos meus dois livros, esses dois últimos livros, é, eu me abasteço disso, entendeu? Uhum. E aí a gente, já que a gente está falando aí um pouquinho de cada livro, né? Depois, você me corrija se eu estiver errado que eu li a respeito, você se juntou a mais quatro outros autores para promover o lançamento do seu livro de poesia, né? Que foi dentro desse projeto de vocês. Não, O, po, ele foi o depois. poeta. Ah, pois é, aí vem o Depois poeta do da Energia do Silêncio, Gastropilante. isso. Aí veio o PIN depois do Energia do Silêncio, Ah, o porque Cupim veio antes desse, do poema, do é, livro de poemas. o PIN, ele veio, porque depois que eu escrevi o Energia do Silêncio, eu comecei a escrever A Menina e o Trem, né? Só que o projeto da Menina e o Trem demorou muito tempo, né? Não dava para. Ah, e você foi Eu passando vou outras contar coisas na depois a frente. história de como foi Tá. o processo da Menina e o Trem. E o PIN foi o seguinte: eu queria escrever a história, mas eu achava a história muito simples, muito infantil, entendeu? Até certo ponto infantil. Aí um dia um amigo meu chegou lá em casa, Deixa eu mostrar a capa do PIN aqui enquanto você fala. Pode ir é, falando. um amigo meu chegou lá em casa e falou assim, a gente conversando sobre livros, né? Ele também gosta de escrever. E eu falei com ele, ó, tô com uma história para contar, mas eu acho a história muito simples, pode ser muito infantil, não sei se vai agradar. Ele virou para mim e falou assim, Evandro, você já leu O Pequeno Príncipe? Eu falei, não. Cara, leu O Pequeno Príncipe? E aí você me fala se pode ser um livro simples ou não que você vai escrever. Aí ele saiu dali, foi embora, de tarde mesmo eu corri para a livraria, né? Livraria Bernadette, lá em Barbacena, comprei O Pequeno Príncipe e li naquele mesmo dia. E, assim, é uma história linda, né? E, assim, extremamente simples, né? Eu falei assim, aí eu tomei coragem. Falei assim, não, eu vou escrever. E aí, rapidinho, eu escrevi o PIN, né? O cenário é a Borda, o Instituto Missionário São Miguel, né? Onde eu estudei. E, enfim, foi bacana demais ter escrito aí, deu bastante Conta um certo. pouquinho dessa trajetória aqui desse personagem do PIN, que foi inspirado em uma história que você ouviu lá, né, no seminário, é isso? Não, na verdade, assim, a história toda, ela é uma mistura de ficção com realidade, né? Uhum. Às vezes pessoas perguntam o que que é ficção e o que que é realidade, e eu gosto de dizer aquilo, não, se você tem que tentar descobrir o que que você acha que pode ser ficção e realidade, porque pode ser que o que eu fale que é realidade, a pessoa não acredite, entendeu? Então, assim, Eu falei isso porque eu achei que essa orelha aqui estava dizendo que era verdade isso, né? Que foi inspirado nessa história do padre Humberto. não, a história do Padre Humberto, ele foi só uma história que, esse era o Padre, o pessoal às vezes quando pega o livro acha que o autor era o Padre Humberto aí, que está a fotinha dele aí, né, era um padre que eu gostava muito dele também lá na Borda, tanto é que meu filho chama Pedro Humberto por conta dele, sabe, ele É? era o Padre Ah, Humberto, coloquei o nome por conta disso. E mas a história, ela é uma história minha no seminário, né, e com alguns toques de ficção, né, e os toques de uma criança, né, eu sempre escrevo para as pessoas, assim, quando eu faço às vezes a dedicatória, que trata-se de um livro infanto-juvenil, é importante, portanto, que você volte aos seus 12 anos de idade para poder bem entender a história. E é mais ou menos isso, né? Aborda no olhar de um menino de 12 anos de idade. E o que que acontece? O que ele vê, o livro é narrado em primeira pessoa, e quando você narra em primeira pessoa, não significa que o que você está vendo é a verdade, você tá falando o que você está vendo, né? O narrador está falando o que ele está vendo, ó, estou vendo isso, que eu acho que é isso. Em terceira pessoa, não, em terceira pessoa você é, tem o controle da história toda, como é o caso da Menina e o Trem, né? Mas no PIN, não, no PIN é pela visão do personagem Joyce, que chama, né, o personagem principal.
E esse título PIN vem de onde? Qual que é o Não, aí você vai ter que ler motivo? para você Aí é entender. só lendo para saber? Aí é spoiler, E essa capa é bonita, hein? Bem linda. a capa foi eu que Capa fiz. também, bem bonita. Fiz a foto, Aqui, deixa eu mostrar de novo. E aí, depois do PIN, você vem e faz o lançamento de um livro de poesias. Aí em 2014, eu me juntei. É importante você a gente tá sempre ligado com quem está com a mesma vibração ali, né? E aí acabou que em 2014 eu tive a ideia de juntar um grupo ali de pessoas que eu conhecia, para a gente, até para automotivação mesmo, né? Motivação mútua ali na questão da escrita. Então, eu convidei inicialmente 3 escritores que eu conhecia, e na primeira reunião que a gente foi, os 3 foram, né? A Carla, o Fred Furtado e o Berg Morazi. Aí a gente fez um brainstorming para saber como é que poderia chamar um grupo literário, né? Aí a Carla deu ideia de quarteto literário, e aí acabou que a gente gostou da ideia e acabou fechando o grupo, né? Num quarteto, né? E durante muito tempo a gente ficou se reunindo todas as quartas, na minha casa, e a gente trocando figurinha da escrita do projeto que a gente queria fazer junto de publicar um livro juntos. Nesse período que a gente ficou se encontrando, Um cada um livro ficou. escrito a 8 mãos? Não, cada um escreveu o seu. Cada um já tinha Uhum. o projeto do seu. O meu, por exemplo, eu nunca gostei muito de poesia, sabe, Josiane, porque a poesia ela precisa de uma melodia mental ali que só quem sabe geralmente é o poeta que está escrevendo, né? Então, assim, eu sempre tive dificuldade com poesia, mas ao longo da vida eu, às vezes, me inspirava e escrevia alguma, e quando chegou nessa época eu vi que eu tinha perto de 40 poesias, sabe? Então, e a Carla também tinha um livro de poesias, o Berg e o Fred tinham um livro de contos que eles precisavam terminar. E acabou que a gente deu certo, a gente colocou uma data, né? Colocamos uma meta ali para a gente poder fazer o lançamento. Nos demos um prazo aí de 1 ano e meio para poder terminar, e foi muito legal. Dia 19 de setembro, se eu não me engano, de 2015, a gente publicou junto esse livro, cada um publicou seu livro, entendeu? E sempre por editora independente, ou vocês conseguiram uma Se- se- editora para os seus livros? lá atrás, o que aconteceu? Quando eu publiquei a primeira edição do Inteligência Alimentar, eu contratei uma editora. A gente não conhece o processo, né? Eu não conhecia o processo da edição. Então, assim, primeiro eu deixei numa editora aqui no Rio de Janeiro. Estou falando com você, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu deixei com uma editora no Rio de Janeiro e falei assim, opa, quando eu terminei o Inteligência Alimentar, agora é só esperar que eu estava confiando muito no projeto, estava bacana o livro, vão me chamar. Deixei só em uma editora. E aí que eu fui começar a pesquisar o mercado editorial. E aí eu descobri que essa editora, ela recebia por mês cerca de 1.000 manuscritos para serem avaliados. Eu falei, uai, eu não vou ser lido, ninguém vai ler meu livro. Se eu fosse empresário, quantas pessoas eu teria que ter para poder dar conta de ler 1.000 manuscritos por mês? E aí isso me deu um mal-estar, porque aí caiu a ficha de como era o mercado editorial. E aí, quase logo quando eu descobri isso, a minha irmã, ela tinha um paciente, um dos pacientes dela era um escritor, que era um escritor da Record, até faleceu tem uns 2 anos. Bem conhecido ele, Da e aí, editora Record ou da TV Record? não, da editora Record. Uhum. E, e aí minha irmã falou assim, ó, Evandro, eu falei com você do seu livro e ele está querendo conversar contigo. Aí eu falei, opa, vai me dar um canal para eu poder entrar na Record, né? E aí liguei para ele e ele falou assim, ó, Evandro, a sua irmã me falou que você está muito ansioso para poder publicar o livro, mas eu vou te falar uma coisa, eu ganhei o prêmio Jabuti de 1980, vou te dar um exemplo meu, eu ganhei o prêmio Jabuti, acho que de 86 que ele tinha ganhado, e
e só agora, isso foi em 2006, essa minha conversa com ele. Só agora, 20 anos depois, né, eu fechei um contrato com a Record para poder publicar o livro. E agora, e depois de 2 anos que eu fechei o contrato, que ele vai sair, vai estar nas livrarias. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não, falei assim, não acredito. O cara ganhou o Jabuti e ficou com 20 anos o livro sem estar no mercado direito, só com... E eu falei assim, eu agradeci, logicamente, né, pela informação, mas ela me serviu para falar assim, eu vou fazer por minha conta. E aí eu contratei uma editora para fazer todo o processo, embora eu tenha contratado, eu tinha uma ideia de capa, é esse livro, você tem um livro aí não, né? É esse livro aqui, ó. Não. Uhum. Eu tinha uma ideia de capa, então eu contratei um capista, né, lá de Curitiba. Chega mais pertinho, só para ver a capa direito, só a capa. Ah, sim, são alimentos. É. E aí eu fiz mais de 1.200 fotos para poder sair aquela foto ali. Eu descobri que tinha que fazer entre 4:30 da tarde e 5:10 da tarde. Era o melhor horário para fazer a foto. E fiquei dias para poder fazer a foto, mostrei, e assim, fiz todo o processo e fiz uma edição muito grande, sabe? Fiz uma edição de 2.000 exemplares, imagina. A Nossa, editora, na época, ela não me orientou que eu devia fazer uma edição pequena para depois, aos né, poucos, revisar. vai reeditando. E, mas acabou que eu vendi quase toda a edição, mas eu indo nos lugares e pedindo, o pessoal via o livro e queria pegar, só a livraria Letras e Expressões, não sei se você lembra dessa livraria que tinha no Leblon. Não, Ela não ficou com conheci. 800 exemplares, ela vendeu os 800 exemplares Olha, do livro, E assim, porque o dono lá conhecia a minha irmã, e ele fez pilhas, né? É diferente quando o livro tá cheio de na livro e não fica vista. É, na tem que vitrine, estar na frente, é. é. É todo um Mas aí processo acabou que a que, editora faz, né? Você teve sorte de ter alguém que é, fez esse trabalho por você, para você, nessa gentileza, na é. verdade, né? E aí eu nem te falo, um belo dia, antes de eu receber o dinheiro dos 800 livros, né? Aí um dia minha irmã me liga às 6 horas da manhã, lá em Barbacena, na época eu estava em Barbacena, né? Aí a minha irmã, Evandro, você recebeu o dinheiro ela assim, com a voz ofegante, né? Você recebeu o dinheiro da Lei das Expressões? Eu falei assim, não, por quê? Ah, ela quase desmaiou no telefone, ela disse que estava com uma placa lá que estava fechada a livraria. Nossa E Senhora, realmente fechou e eu nunca recebeu. nunca recebi esse dinheiro. Mas enfim, mas quando Mas aí a gente entrando nessa história, né, da edição independente. aí o que que aconteceu? Eu falei assim, eu estou fazendo todo o processo da editora, eu estou indo nas livrarias, eu estou pedindo e tinha atrás o nome de uma editora, que não era minha, entendeu? Aí eu criei a minha editora, eu com a minha esposa, a gente criou uma editora, que chama Editora Hum, Murano. então é essa editora que é É, 100% escrita criativa humana, que achei essa, ótimo. é, esse selo aí foi eu que criei, 100%. Depois eu explico também por quê, né? Sim. Logicamente você já sabe por quê, né? Esse movimento aí de Eu inteligência vi que até que você artificial. fez um artigo sobre inteligência Foi, artificial, né? é. Uhum. Ah, E então aí, seus livros, a partir daí, você passou a editar pela sua editora. só que aí o que que eu fiz? Aí eu fiz mais uma edição de 1.000 livros desse do Inteligência Alimentar, e aí uma editora lá de São Paulo, a Renascer, acho que até ela fechou, da LBV, acho que era Fechou? Renascer mesmo, da LBV daquele José de Paiva Neto. Sim. Eles entraram em contato comigo e fizeram uma edição de 5.000 exemplares, que Uau! vendeu toda Best-seller também. seu livro. Hã? Best-seller esse livro. Se for somar com os e-books, né, Uhum. foi bem vendido, E aí, ela fez uma edição e depois ela cancelou o contrato com todos os autores e ficou só com o José de Paiva Neto. Mas foi bom enquanto esteve lá com ela, né? E depois que saiu de lá, eu deixei só como e-book. Então tá como e-book na Amazon. Uhum. Assim como o Energia do Silêncio também só tá como e-book na Amazon. E o poeta, a gente finalizar, você lançou o poeta de Gastropinelândia. Tem a capa dele aí? Não Que não, tem. É, Gastropinelândia.
É. Que nome Como, é como- esse? ele, na verdade, eu tinha, o livro ia chamar O Queijo e o Beijo de Minas, por conta de uma poesia que tinha no livro. Mas também tinha uma poesia que chamava O Poeta de Gastropinelândia. E aí o quarteto, os três votaram para ser o Poeta de Gastropinelândia, porque é uma poesia bem cômica que tem ali no livro, né? Pena que eu não estou aqui para poder ler a poesia. Ah, pena mesmo. E Mas depois ele está na Amazon também? tá na Amazon também. Tá. Aí vamos entrar então na Menina e o Trem, que é um romance, né? Que é seu livro mais recente, Isso. é, e que é a partir de entrevistas que você fez com mais três pessoas. Eu fiquei na dúvida, essas entrevistas já eram com a intenção de você escrever esse livro? Vamos contar a Nenhum. trajetória, então, A do ideia do livro ela livro. surgiu em 2007. Ó, para começar assim, a inspiração ela começa na minha situação de morador de Barbacena. Então, É assim, eu isso que eu sempre. pensei, porque eu acho que vive no imaginário das É, pessoas, e então, você assim, na infância, né? Cresceu nesse ambiente. olha que interessante, porque em Barbacena, a gente sempre conviveu com os loucos. A minha mãe falava assim, ó, se encontrar algum louco, ele mexer com você, finge que ele nem falou nada, passa direto, não mexe, né? Então, as orientações de criança ali pra gente, né? Então, eu lembro dela falar isso para mim. E a gente sempre conviveu. Quando eu cheguei, só que eu não sabia que Barbacena tinha esse peso todo. Mas quando eu cheguei no seminário com 10 anos de idade, e eu falava que era de Barbacena, aí todo mundo falava: ah, você é da cidade dos loucos? Ah, você é da cidade dos doidos? Ah, e aquilo me ofendia, sabe? Assim, cidade dos doidos, cara, o pessoal fica falando isso. E eu lembro que eu comentei com meu pai, né, sobre isso, né, que o pessoal ficava falando que eu era da cidade dos doidos, ele falou assim: não, Evandro, os doidos não são de Barbacena, os doidos vêm de fora. Então, quando alguém falar que você é da cidade dos doidos, aí você fala, não, os doidos vêm lá de se falar que se o cara for de Belo Horizonte, você fala que os doidos vêm de Belo Horizonte, você fala que é da cidade dele que os doidos vêm, entendeu? Que E ótimo. aí me tranquilizava, quando alguém falava, eu falava, não, os doidos vêm lá de Ressaquinha, entendeu? Já falava, já mandava essa. Mas era constante, então isso... E aí em 2007, por conta de uma música dos Beatles, né, a música tem um papel importante no livro, né? Depois que você lê, você Sim. vai ver que a música ela tem um papel Uhum. importante. Aquela Hey Jude dos Beatles. Na hora que eu estava ouvindo a música, me deu uma, uma ideia, mas por conta da melodia, não por conta da letra, entendeu? A melodia que me deu a ideia. E eu anotei a ideia e fui para o computador, fiz A ideia é a inspiração de um texto, de um a livro. inspiração de um livro. E aí Uhum. comecei, o livro ia chamar A Clínica. Ia ser, já na Hospital Colônia, chamaria A Clínica. E aí eu já fiz já coloquei um roteirozinho pequeno do que eu ia escrever. E aí eu tinha terminado o Inteligência Alimentar e o Energia do Silêncio, então eu comecei a me dedicar a ele. Falei assim, vou fazer um livro sobre isso, sobre uma menina, né? E aí comecei a escrever. Só que eu estava Só para a achando gente difícil. contextualizar para quem está vendo, a Menina e o Trem é uma história que se passa no Hospital Colônia de Barbacena, né, o maior hospício do Brasil. Ela tem como cenário principal o maior Cenário. Colônia, Uhum. entendeu? O cenário principal é o Hospital Colônia. Tem outros cenários, Sim, né? tem outros cenários. Isso. E aí eu comecei a escrever, só que eu estava tendo dificuldade, né? Aí, o que aconteceu? Olha que legal que aconteceu, assim, meio que armado ali por Deus ali para acontecer. A minha irmã começou a namorar um americano. E aí, esse americano, muito legal, ele, o Greg, né? E aí ele trabalhava nos Estados Unidos como fazendo documentário, filmava, trabalhava na edição, então tinha uma experiência grande com Discovery, aqueles canais de documentários lá dos Estados Unidos. E aí eles começaram a namorar, né? Ele veio para cá, ficou 2 meses aqui, no Rio, na casa dela. Tava querendo vir arrumar um trabalho aqui mesmo, porque os dois estavam querendo ficar juntos, né?
Só que aí ele começou a ver que estava difícil conseguir trabalho, e aí um dia minha irmã me ligou, falou assim, Evandro, o Greg está pensando em ir embora, eu tinha que arrumar alguma coisa para ele fazer, né? Você não tem uma ideia, não conhece ninguém que possa a gente arrumar um trabalho para ele. E aí eu tinha acabado de ver um edital para um documentário sobre, um edital para documentários, né? Ia pagar R$ 120 mil para o projeto vencedor, dessas leis de incentivo, né? E eu falei para ela, olha, Helene, vai estar tendo um concurso aí, por que que você não faz um projeto e apresenta esse projeto, né? Quem sabe ele ganha, nossa, aí vai ser legal ele fazer. E ele estava perto do telefone, ela falou, nossa, ele adorou a ideia, mas a gente vai falar sobre o quê? Eu falei, Liliane, a gente é de Barbacena, cara, vamos falar sobre o Hospital Colônia, né? Aquilo ali tem muita história, muito legal. Concomitantemente ao Hospital Colônia, chegou a funcionar cerca de 15 manicômios em Barbacena. Era muita coisa. Uhum. Aí ele adorou a ideia. Aí eu dei a ideia, né? Eu não estava nem pensando no meu livro, nem pensando. Aí acabou que sobrou para mim, porque ela estava aqui no Rio, eu em Barbacena, eu tive que marcar as entrevistas. Na hora de entrevistar, ele era americano, não falava português, eu que entrevistava. Então, assim, e ele gravava, né? Minha irmã também ajudava ali. Mas, assim, basicamente eu que entrevistava. E aí, Josiane, quando eu comecei a ouvir as histórias, que eu vi como é que o tempo que eu passei em Barbacena não foi suficiente para conhecer a história do Hospital Colônia, sabe? Porque Uhum. eram muitas histórias e, assim, cada história mais tenebrosa que a outra, sabe? Porque eu ouvi ex-pacientes, ouvi funcionários, enfermeiros, médicos, até o promotor de justiça, que na época estava tendo que atuar para poder controlar as internações, eu ouvi. Então, assim, quando eu ouvi essas histórias, eu falei assim, nossa, eu tenho que linkar isso tudo. Sabe, as histórias, cada Você história fez o absurda. tino no meio do caminho das Hã? entrevistas. Quando que chegou esse clique assim, de levar para o seu livro, que já estava sendo Não, quando planejado? eu comecei a entrevistar, a partir das histórias, eu falei assim, gente, eu tenho que botar no livro isso aqui, entendeu? Então, que era para ser um documentário e que né, ainda não se tornou, mas depois eu explico por quê. Era cada história que eu falei, gente, eu tenho que encaixar isso. Mas as histórias não são só do Hospital Colônia, e não são de uma época só. O livro, ele passa entre 1975 e 1979. As histórias que eu ouvi foram histórias da década de 40, da década de 50, 60, entendeu? E em vários manicômios, não só no Hospital Colônia. Eu tive que juntar tudo numa história só, né? Num Uhum. contexto histórico só, numa época, né? E, e dar vida e preencher algumas lacunas nas histórias que eu ouvi. Então, teve história que eu ouvi o enredo da história, o que, que aconteceu com tal personagem, e eu criei uma vida para ele no livro, entendeu? Como é que você equilibrava isso da ficção e da realidade? Em quais momentos você foi fazendo isso? Porque durou muito tempo também a feitura do livro, né? Foi muito difícil porque o ambiente é muito rude, Josane. Então, assim, eu tive muita dificuldade, principalmente com diálogos. Não de escrever, eu não tenho dificuldade de escrever diálogo, eu gosto de escrever os diálogos. Mas eu tive dificuldade porque você vai falar alguns tipos de vocabulário chulos, é muito ruim. Vocabulário racista é muito ruim. Misógino é muito ruim. Então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir, para poder me conscientizar que quem estava falando aquilo dali era o personagem, não era eu. Então, assim, isso eu tive muita dificuldade de fazer, sabe? Mas com o tempo eu fui me tornando consciente que não era eu exatamente que estava falando, entendeu? E por que Agora, demorou tanto tempo para você fazer esse livro? porque o que aconteceu? Eu comecei a escrever e existia, então eu peguei 2007 que eu comecei, 2008 com o livro
me deu um ânimo de poder escrever. 2009 também, né, eu consegui escrever bastante, só que estava faltando um link, sabe? O livro ainda chamava Clínica, e estava faltando um link ali para eu poder, sabe quando está faltando alguma coisa, eu não estava conseguindo. Aí, nesse período, veio a ideia do PIN, eu escrevi o PIN, parei durante 1 ano e meio para poder escrever e editar o PIN. Uhum. Mas aí aconteceu um fato com um amigo meu, né? Também não sei se vale a pena contar, porque volta a ser aquela história das iluminações, né? Para ele foi uma iluminação. Aconteceu um fato com ele numa reunião mediúnica, que ele me falou o que aconteceu na reunião, e aí que eu me dei a ideia do A Menina e o Trem, porque aí o trem entrou na história, entendeu? Então, passou a existir um motivo do trem, entendeu? Foi nesse momento ali que você linkou o Holocausto com a clínica para o livro? O que acontece? Ou Não sei se você já tinha tido isso? não, foi com essa história que esse meu amigo Eduardo Sávio me contou. E faz o livro perfeito. Porque o que acontece? O trem, logicamente, a gente, como mineiro, ouve o tempo todo a expressão trem de doido, né? Sim. Mas você sabe a origem dessa expressão? Não. Essa Imagino que expressão, agora deve vir daí. ela vem de Barbacena. Havia um trem que vinha, que aportava, que parava, desembarcava ali dentro do Hospital Colônia, né? E o último vagão, ele era destinado a pacientes. Ele era um trem que, assim, ele não era para carga de pessoas, entre aspas, né? Mas as pessoas colocavam o último vagão. Então, ele passava em determinada cidade, eles colocavam os calos sociais da cidade. O que é calo social? Mendigos, alcoólatras, tudo que eles achavam que era calo social. Uma prostituta podia ser achada como um calo social, dependendo do tamanho da cidade. Então, desembarcava lá quase como que um trem nazista. E o pessoal dali chegava e já entrava para ser internado, entendeu? Então, assim, existe uma similaridade grande, guardada as devidas proporções, né, com o Holocausto brasileiro, com o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que aquilo dali o maior crime da humanidade, né? Mas Barbacena aconteceu, de certa forma, uma coisa semelhante na questão da pessoa chegar e ser internada, e na maioria das vezes sem saber porque estava ali, entendeu? As pessoas eram dopadas quando entravam no trem, eram dopadas quando chegavam e custavam a se dar conta do buraco que tinham se enfiado, entendeu? E foi realmente chamado de Holocausto brasileiro, né? Essa expressão ela surgiu com a Daniela Arbex em 2013, né? Que ela fez uma série de entrevistas também nessa época, e ela fez o livro O Holocausto Brasileiro com as entrevistas, né? Então, no caso dela, ela colocou os fatos reais, assim, como se eu tivesse pego as minhas entrevistas lá E publicado. e publicado, entendeu? Uhum. E aí gerou esse nome. Algumas pessoas não gostam, né, do Holocausto Brasileiro, porque acham que é uma comparação com o Holocausto da Segunda Guerra. Não pode ser considerado uma comparação, né, mas, assim, também não dá para negar que foi uma história bastante aberrante que aconteceu em Barbacena. Uhum. E para você, como é que foi trabalhar com esse tema tão pesado, né? Você que veio ali, né, desse livro anterior, mais espiritualizado, você me parece, né, uma pessoa mais leve mesmo, afetuosa, né? Imagino que assim, no seu processo de escrita também, como que ficou o ser humano Evandro fazendo? A escrita ela é interessante, né, porque a inspiração ela veio de lá, né, então a inspiração da história é Barbacena, as entrevistas me deram embasamento, né, mas na hora de escrever, Josane, eu sou muito a favor da mão na massa, você tem que ir escrevendo, porque eu, por exemplo, eu ando com o celular, na primeira página do celular tem um gravador, então, toda hora que eu tenho uma ideia, eu gravo, entendeu? Então, a inspiração, eu tenho as inspirações, geralmente quando eu estou dirigindo ou quando eu estou tomando banho, e eu gravava as histórias e ia fazendo isso.
colocando as histórias, olha, isso aqui eu tenho que colocar dessa forma. Eu tenho mais de 2.000 áudios desse livro aí, de ideias que eu fui pegando e colocando, entendeu? Então, aconteceu dessa forma. Eu ia escrevendo as minhas férias. Eu não sei se você sabe, eu pertenço ao quadro de saúde da Força Aérea Brasileira, né? Atualmente eu trabalho como instrutor aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Comando de Estado-Maior. Então, assim, mas eu fiquei durante quase toda né, a produção do livro, eu fiquei em Barbacena. O meu horário de escrever é noturno, eu consigo escrever de noite, né? E minhas férias, a minha esposa é gaúcha, né? Então, todas as férias, nossas férias, a gente vai para o sul, sempre passava um mês no sul, lá em Canoas e Santa Rita do Sul, e realmente eu pegava esse período todo que eu tinha de férias, o pessoal sabia, o Evandro, ele fica antissocial porque ele quer escrever, e todo mundo respeitava isso, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todo mundo sempre respeitou muito isso, me apoiavam muito nisso, inclusive a minha esposa. Então, eram nesses momentos que eu conseguia dar um boom no livro, e a dedicação diária, né, de mais ou menos 2 a 3 horas diárias ali para poder escrever. No final do livro aqui, a gente comentou um pouquinho antes também, que nesse percurso você foi fazendo leituras críticas, né, pedindo às pessoas para fazer essa leitura crítica, né? Não é todo autor que gosta de fazer isso, de mostrar, né, de trazer ali uma opinião, ver se está no caminho certo. Como que você lida com essa leitura, esse retorno das pessoas que leem antes do livro ficar pronto? Eu acredito que eu tenha cometido um erro no Inteligência Alimentar e na Energia do Silêncio de não ter pedido opinião para ninguém. Talvez os livros pudessem ter ficado melhores se eu tivesse pedido antes. No PIN eu já fiz isso, já pedi uma leitura crítica, porque eu queria saber qual era a percepção das pessoas. E, às vezes, um detalhe que a pessoa não está entendendo, se alguém fala que não está entendendo alguma coisa, eu tenho que respeitar isso, entendeu? Pelo menos eu acredito muito nisso. Então, a Menina e o Trem aconteceu o seguinte, eu escrevi durante um tempo, só que chegou uma época que o livro estava ficando muito complexo, eram muitas histórias que eu estava querendo para fazer a trama, às vezes é muito difícil, e eu estava quase desistindo do livro. Até que parece que eu ouvi uma voz me falando que, você já tem um livro pronto, Evandro, por que você não faz 2 livros? Aí, na hora que eu vi, eu tinha realmente um livro pronto. Acabou que, no final das contas, eu juntei os 2 e fiz parte 1 e parte 2. Mas quando eu estava que eu percebi que eu estava com um livro pronto, eu peguei esse livro e pedi para 3 pessoas lerem, sabe? Para ver o que elas estavam achando. E foi importante ter a opinião para ver se estava inteligível, foi interessante nesse aspecto, entendeu? E ao longo da escrita, eu também quis que as pessoas fossem lendo para me dar um feedback. Está fácil de entender? Tem estou dando algum furo? Eu não queria dar furo, eu não queria deixar nenhuma ponta no livro, entendeu? Então, nesse aspecto, a leitura crítica ela é fantástica, porque ela que faz você polir o seu diamante, né? Às vezes você está com um diamante bruto, que ninguém quase entende que é um diamante. Você reconhece um diamante na rua, se você olhar para o chão, um diamante bruto, às vezes você consegue reconhecer, a maioria das pessoas não consegue reconhecer, mas reconhece se vê um polido, entendeu? Um lapidado. Então, isso que eu queria entregar o livro lapidado, entendeu? Eu queria entregar o livro, tá seco, não tem mais o que fazer nele, entendeu? A história tá enxuta, por mais que seja um livro grande, né? Pra você ter ideia, eu terminei o livro com 145 mil palavras. Ele foi impresso com 122 mil. Nesse processo, eu fui tirando, cortando, tira, isso aqui não precisa, entendeu? Às vezes alguém lia e falava, Evandro, parece que você tinha falado isso aqui lá atrás. Aí eu vi, falei e não tinha percebido. Então, assim, a questão de você dar o livro só para o revisor de texto, o revisor de texto tem que ser o último do último do último para poder ler, entendeu? Ele não pode chegar perto do teu livro. Primeiro que a gente tem que fazer a nossa própria revisão o tempo todo, né? E
a leitura crítica, ela tem esse... Agora, o problema é achar o leitor crítico, né? Porque desses leitores críticos aí, talvez uns 4 eu tenha pago para a pessoa fazer leitura crítica. O resto foi leitura perto. O pessoal já conhecia o PIN, queria ler um livro meu, eu falei assim, então você quer ler? Então vou te dar isso para você ler. Então, e assim, às vezes cada anotação, uma polidazinha que você dá, ele dá uma melhorada no texto, sabe? Então, foi muito importante isso aí, e é um critério que eu quero utilizar sempre, sabe? Assim, colocar bastante leitores críticos aí para me ajudar. Uhum. O nosso tempo já está acabando aqui. Se a gente for pensar, em que prateleira que você coloca esse livro? É no Infanto Juvenil? E para Não, complementar, a é, Menino Trem, não. O para Menino Trem, complementar, eu quero que você fale essas duas coisas. Você tem algum compromisso histórico com a publicação desse livro ou não? total compromisso histórico. Assim, quando eu digo total, é porque no decorrer da história, eu aproveito para poder mostrar a história real do que acontecia, né? Tem situações ali dentro, vou dar um spoilerzinho pequenininho, assim, de um exemplo, contado por um médico que trabalhou lá, que foi diretor lá. Ele disse que, às vezes, o pessoal, como o Hospital Colônia vendia tanto os cadáveres, né, dos indigentes, quanto as ossadas para a faculdade de medicina e odontologia espalhadas no país, às vezes as faculdades queriam só o esqueleto. Para conseguir só o esqueleto, eles colocavam num tambor, e às vezes cozinhava ou colocava um produto químico, ou então cozinhava. E não era raro, ele falou, chegar um cara na hora que estava cozinhando, no pátio onde os pacientes estavam, ficava um tambor cozinhando alguém ali. Chegar alguém e dar uma triscada no cadáver, entendeu? Dolorido, né? Ouvir isso, né? Doído, né? Eu li essa cena aqui, esse livro me impactou muito, assim, até te comentei com você, né? Que eu, em dado Então, momento, assim, tive vontade de parar de ler, de tão impactante, de tão forte, mas é o mas não seguinte, desista, por favor, não desista. não, jamais, não é um livro para desistir, já passei dessa parte, de Mas, querer enfim, desistir. aquilo dali acontecia, entendeu? A história das pessoas todas serem medicadas com praticamente o mesmo medicamento. Às vezes o cara chegava porque era alcoólatra, outro porque foi pego na rua, outro porque às vezes tinha um problema mesmo. Então existia uma padronização da loucura, dava a mesma medicação para todo mundo, Uhum. entendeu? Então tudo Não tem isso esse compromisso com a realidade mesmo, né, do que acontecia. agora é um livro de ficção, é um livro que tem até fantasia, é um livro que eu coloco inclusive algumas teorias de conspiração que eu vi ao longo do tempo. É um livro que eu peguei referência, inclusive, em documentários. Tem uma reportagem que aconteceu no Fantástico, na década de 80, que um dos personagens eu me inspirei para fazer com aquela reportagem do Fantástico. Um dos pacientes também, né, internos ou pacientes ou presos, né, às vezes eu me confundo em falar o que eles realmente eram, né, se eram pacientes, se eram presos, né. Então, assim, outro interno lá, é uma história que eu vi baseada num documentário do History, né, que conta a história de um cara que foi internado no manicômio. E eu falei assim, meu Deus, eu também encaixei na história, entendeu? Então, assim, Uhum. são várias histórias. Não começa a ler no final, não, que eu vou brigar com você. Não, estou procurando aqui, para onde que fala da prateleira. É o Tá? romance mesmo, né, adulto. Sim, romance brasileiro. E ele, por exemplo, o impresso, ele está no site da Wiclap, né? Não sei se você conhece esse site, a pessoa compra, porque as vendas estão acontecendo muito hoje por demanda. Então, você
pede lá, eles mandam para você, mas lá eu coloquei como 18 anos, porque eu senti que teve jovens, teve adolescentes que leram e que sentiram o peso da história, entendeu? Então, assim, para eu não incorrer em risco, eu coloquei lá como 18 anos, entendeu? A classificação, entendi. Ó, nosso tempo terminou, quero te agradecer e pedir para você colocar suas considerações finais aqui da nossa conversa, deixar também, você já falou aí onde consegue o impresso, deixar o seu contato, né? Se alguém quiser falar com você. Josane, em primeiro lugar, te agradecer, né, pelo convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui contigo. Assim, a história de quem escreve, né, cada dia eu dou muito valor aos meus leitores. Eu pedi, durante a leitura crítica do livro, que as pessoas anotassem o número de horas que ia demorar para poder ler o livro, sabe? Então, a resposta que eu tive foi de 11 a 22 horas. Então, você imagina o que é uma pessoa dedicar 22 horas a mim, ao que eu escrevi, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão por cada leitor que você não imagina, sabe? Fico feliz com cada pessoa que Você que lê. gastou 10.000 horas fazendo, né, Foram mais também. de 10. O meu cálculo aí foi bem mais que 10 mil horas. 10 mil horas eu vou deixar, pessoal, deixa 10 mil horas, mas eu sei que foi mais. Quando eu pego para ver, foi um pouco mais. Foi até o que originou, né, o artigo que eu fiz lá sobre inteligência artificial, né, escrito. Uhum. Mas, enfim, a minha palavra é de gratidão, né, para todos os meus leitores e gratidão para todos aqueles leitores que se interessarem, né, pelo livro. É um livro que, como eu disse, é 100% escrita criativa humana. Eu chorei muito quando eu escrevi diversas cenas. Tem cenas que eu pego ainda hoje para ler e eu choro e eu não entendo por que eu choro, porque realmente foi muito difícil para mim escrever diversas cenas e ao mesmo tempo eu me emociono, né? Porque é uma história que eu tento dar, de certa forma, deixar clara que a gente não pode viver sem esperança. Evandro, e que bom que você deixa essa mensagem de esperança e que bom que você traz luz a essas pessoas, né? A essas histórias, não deixou elas invisíveis aí, mais ainda, né? Daquele período. Confesso que eu ainda não terminei, mas eu vou ver o tanto de hora que eu já gastei e eu quero terminar. Estou assim bem interessada nessa história, né? É impactante, é emocionante. Também me emocionei algumas vezes. Recomendo a leitura para quem está nos assistindo aqui e te agradeço pela presença aqui no Sempre um Papo mais uma vez e das pessoas também que estão nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.